Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, nós vamos então retomar mais uma aula de cálculo diferencial integral 1. E, bom, o plano de aula hoje vai ser sobre o crescimento de funções, como inicialmente o estudo de crescimento e decrescimento de funções, e depois a concavidade, tá? Então, esses dois conceitos são conceitos geométricos, né? Que a gente vai analisar aqui. Mas, para começar, vamos retomar o que nós vimos na aula passada, uma brincadeira que a gente fez para ajudar o personagem que a gente chamou de Ermelindo. Então, o que a gente viu foi que na aula passada, o Ermelindo tinha procurado fazer um investimento e fez uma consulta em vários bancos. E aí, depois de consultar os vários bancos, ele chegou aos seguintes resultados. Tá, ele tinha uma certa quantia em dinheiro, que eu estou chamando de M, que ele precisava ou queria investir durante um ano. Aí ele procurou esses 5 bancos aqui, o A, B, C, D e E. Tá? E perguntou quais eram as condições que eles ofereciam para o investimento. Qual seria o montante que ele teria como rendimento depois de um ano. O primeiro banco ofereceu um juro de um ano de R% ao ano. Tá? Que seria, por exemplo, vamos supor, R seria 30%. 30% ao ano. Então ele depositaria esses M reais e no final de um ano ele receberia A reais. E esse valor seria 1 mais a taxa de juros, que seria 30%. Aí ele foi no segundo banco. O segundo banco ofereceu para ele a metade da taxa de 30%, seria 15%, mas que seria semestralmente. Ou seja, ele aplicaria o valor M. Depois, no final do primeiro semestre, ele teria 1 mais R sobre 2 vezes M. Se ele não retirar esse dinheiro, esse 1 mais R2 vezes M renderia juros de novo a uma taxa de R sobre 2, ou seja, de 15% ao semestre. E no final do ano, ele teria esse valor aqui, ó, 1 mais R sobre 2 ao quadrado vezes o valor que ele aplicou. Tá, então é fácil ver que esse valor aqui, se ele esperar um ano, o valor B é maior que o valor A. Mas ele não estava contente, ele foi pesquisando outros bancos. Então o banco C ofereceu juros mensais. Então seria aquela taxa inicial 30%, seria 30 dividido por 12. Tá? Então renderia a cada mês R sobre 12, ou seja, 30 dozeavos a cada mês. E se ele não retirar o dinheiro até o final do ano, ele teria um montante C. Esse C é 1 mais R sobre 12, a potência 12 vezes o valor que ele aplicou. E o banco seguinte foi por juros diários, né? O que a gente chamava antigamente de overnight. Então, seria essa fórmula aqui. Ó. No final de um ano, ele teria 1 mais os 30%, né? Dividido por 365. Tá? Elevado à potência de 365. Aí ele ficou na dúvida, qual que seria a melhor opção? Porque essa conta aqui é meio chato de fazer. Essa, comparado com essa, é fácil, mas depois já começa a ficar complicado. Essa aqui, então, que seria juros diários, ou melhor, juros por hora. Essa aqui é diária, essa aqui é por hora. Aí ele ficou sem saber, e aí nós ficamos de ajudar o Ermelindo a ele fazer a escolha certa. Então, a pergunta que ficou é essa aqui, ó. Qual a taxa mais interessante para o investimento? Ok? Bom, aí a gente continuou naquela aula e viu o seguinte, que esses valores aqui, eles são, na realidade, o resultado de uma função, que era essa função que está aqui embaixo, ó. 1 mais R sobre x elevado à potência x. O x podia ser 1, no nosso caso anterior, né? Podia ser 1, podia ser... R, né? R sobre 2, R sobre 2 e assim por diante. Então a gente precisava saber qual era o comportamento dessa função. Será que ela está sempre crescendo? Ou ela está decrescendo? Ou ela cresce e depois decresce? Essa que era a pergunta, tá? Ficou no ar
a questão sobre o comportamento da função. E no ar aqui significa, ficamos devendo ajuda ao Ermelindo. E a gente viu também o seguinte, que o limite dessa função, a gente aplicou a derivação logarítmica, que eu chamei de truque do logaritmo, a gente mostrou que esse limite aqui, quando o n tende para infinito, ele é elevado à taxa de juros, é elevado a R. Tá? R seria 30%, né? Seria 0,3. É elevado a 0,3 nesse caso. Isso no limite. Tá? Então, isso aqui é considerado, é chamado os juros contínuos. Tá? É muito usado no mercado financeiro, enfim, para derivativos, precificação de derivativos, etc. Mas, de qualquer maneira, aqui a gente quer resolver a questão que ficou pendente. É saber se essa função é crescente. Se ela for crescente, a opção melhor para o Ermelindo é essa aqui, ó, porque ela estaria crescendo, à medida que o x aqui, ó, x é 1, 2, 12, 3, etc. Né? No caso, R igual a 1, por exemplo. Não, ali o R é o R mesmo, né? Então, se essa função for crescente, a melhor opção é a última. Se ela for decrescente, a melhor opção é a primeira. E como ela se comporta? Então, a gente vai começar a desenvolver a teoria para responder no final a essa questão. Certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro ponto é sobre crescimento de funções. Tá? Então, esse é o primeiro tópico que é lá do nosso plano de aula. Então, olha só, para exemplificar, vamos começar intuitivamente, depois a gente vai dar uma noção mais analítica, né? E a gente vai desenvolver a matemática por trás disso. Então, aqui, ó, as figuras abaixo ilustram gráficos de funções crescentes no intervalo AB. Então, por exemplo, tem essa aqui, ó, que cresce, então o gráfico dela é sempre crescente, né? À medida que o x vai aumentando aqui, ó, o valor da função, medido aqui, ó, vai crescendo. Esse aqui também vai crescendo. Mas tem uma diferença, né? Esse aqui vai crescendo, crescendo, crescendo sempre. Esse aqui vai crescendo, crescendo, e tem um pedacinho aqui que ficou na horizontal. Ou seja, o x aumenta, mas o y não aumenta, fica parado aqui, ó. Então a gente diz que essa função aqui ela é estritamente crescente, e essa aqui não, essa aqui é só crescente, porque tem um momento aqui que ela fica parada. Tá? Por exemplo, mais ou menos aqui assim, ó, x chegou daqui para cá, o y ficou parado aqui, depois voltou a crescer. Ela é crescente, mas ela não é estritamente crescente. Ok? Mesma coisa para as decrescentes. Ó. As figuras abaixo ilustram gráficos de funções decrescentes no intervalo AB. Então, está aqui o intervalo AB. Essa aqui é estritamente decrescente. Essa aqui, ela está decrescendo estritamente, depois ela ficou parada um pedacinho, então ela é só decrescente. Tá? Ok? Muito bem. Mas então, isso aqui é a ideia da intuitiva, né? A ideia gráfica. Como é que seria, então, a definição? Então, vamos lá. Definição. Uma função y, f de x, é dita crescente no intervalo AB se quaisquer que sejam dois pontos que você escolher, x1 e x2 em AB, x1 menor que x2 implica f de x1 menor ou igual que f de x2. Então, aqui, ó, nesse caso aqui, né? Por exemplo, eu pego um x1 e um x2 aqui, ó. x1 menor que x2. Então, x1 está aqui, o x2 está aqui. O f de x1 está aqui, o f de x2 está aqui, né? Medido aqui, ó. Então, para o x1, o f de x1 está aqui, x2, o f de x2 está aqui. x1 menor que x2 implica f de x1 menor que f de x2. Menor ou igual, né? Porque para crescente pode ficar igual, ó. x1 menor que x2, mas f de x1 igual a f de x2. Então, por isso que a gente definiu assim, ó. Ela é crescente se quaisquer dois pontos que você escolher arbitrariamente no intervalo AB, sendo x1 menor que x2, o f de x1 vai ficar menor ou igual que f de x2. A igualdade é o caso em que vem crescendo então é igual. E é estritamente crescente quando x1 menor que x2 implica f de x1 menor que f de x2, para todos os valores que você puder escolher x1 e x2. Tá certo? A mesma coisa para decrescente. Uma função y igual a f de x é dita decrescente no intervalo AB se quaisquer que sejam dois pontos, x1 e x2, x1 menor que x2 implica f de x1 maior que f de x2. Inverte aqui, ó. Enquanto o x aumenta, o f de x diminui. Tá?
E estritamente significa que a desigualdade aqui é estrita. Ok? Muito bem. Beleza. Então, as definições são simples, né? Bem claro, quer dizer, a ideia geométrica está muito clara ali naquelas definições com menor ou igual. Mas precisamos de um critério mais prático para estudar o crescimento de uma função. Por quê? Porque essa definição existe. Se você quiser testar se uma função é crescente, você não está vendo o gráfico dela. Se você quer testar se ela está crescente, você teria que verificar para todos os valores de x1 e x2. Pega um x1, x2 aqui, outro x1, x2 aqui. Isso é impossível, né? Não dá para fazer. Então a gente precisa de um critério melhor. Por exemplo, só com a definição não parece muito simples decidir qual a resposta para a pergunta, aquela ajuda para o Hermelindo, né, lá do início, da aula passada, que ficou no ar. Que aquela função é complicada, né? 1 mais 1 sobre x, entre parênteses, elevado a x, pô, é uma função esquisita, né? É difícil. A base varia, o expoente também varia, a gente não sabe fazer isso. Então, a gente precisa de um critério prático. E aí, de novo, a derivada vai nos ajudar. Ou seja, a derivada vai nos dar uma maneira fácil, prática, de você decidir se uma função é crescente num certo intervalo ou decrescente naquele intervalo. E qual é essa regra, então? Vamos lá. Está aqui, o teorema. Ó. Seja y, f de x uma função derivável. Então, ela tem que ser derivável. Então, f é crescente no intervalo AB se, e somente se, quer dizer, é equivalente, a derivada da função é positiva em todos os pontos do intervalo. Bom, isso é mais fácil de fazer, né? Porque você pega a derivada e aí a derivada é uma função que a gente pode analisar. Por que isso é verdade? Porque, olha só, vou pegar aquele primeiro exemplo aqui, a função está assim, ó, vermelhinha aqui, o gráfico vermelho. Em cada ponto x, a reta tangente, ela tem uma inclinação positiva, ela faz um ângulo menor do que 90 graus. Olha aqui, o ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é mais ou menos, vamos supor, 30 graus. Esse aqui já é menorzinho, 25 graus, mas continua sendo a direção crescente, né? Direção subindo. Então, se a gente consegue testar, pegando uma função, calcula a sua derivada, e a derivada é positiva em todos os valores de x, a gente vai ver exemplos como é fácil isso, é fácil. Tá? Então, ela é crescente. E decrescente se ela for menor ou igual que zero. Tá? Muito bem. A prova disso. Essa prova é tão simples que nós vamos fazer aqui, tá? A prova é o seguinte. A gente quer provar vamos provar o primeiro caso, né? Provar esse caso aqui, o outro é igual. Esse aqui é o item 1, né? O item 2 é decrescente e é parecido. Então, vamos lá. O item 1. Então, primeiro vamos supor que a derivada é positiva para todos os valores de x, tá? E eu quero concluir que se x1 é menor que x2, então o f de x1 é menor ou igual que f de x2, não é isso? A definição. Quero concluir a definição. Então eu escolho, no intervalo AB, eu pego dois valores diferentes, um x1 menor que o x2. O x1 pode ser o A, o x2 pode ser o B, tá? Mas esses dois valores distintos, né? O x1 menor que o x2. Bom, aí eu faço essa diferença aqui, ó, f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Pelo teorema do valor médio, existe um ponto no intervalo que vai de x1 até x2, sem incluir os dois, né, um intervalo aberto, tal que essa inclinação média é o valor da inclinação da reta tangente. Ou seja, tá? Lembra do teorema do valor médio que a gente viu numa aula anterior? A inclinação média é igual à inclinação num ponto médio, num certo ponto no interior do intervalo, ok? Bom, mas a nossa hipótese é que essa derivada é positiva. Então, essa razão é positiva, né? Porque isso aqui é positivo, isso aqui é igual a isso. Aqui é num ponto x0, aqui é na diferença de dois pontos. Mas se ela é positiva, significa o seguinte, que o numerador e o denominador têm o mesmo sinal. Por exemplo, esse é positivo, se esse for positivo também. E esse é negativo, se esse for negativo. Eu estou supondo, no caso aqui, que o x1 é menor que o x2. Então, o denominador é positivo. Como a fração também é positiva, então o numerador também é positivo. Ou seja, numerador positivo significa que o f de x2 é maior que x1. Então, ela cresceu, né? Ela foi de x1 para x2, aumentando. F de x1 foi para f de x2 também aumentando. Daqui para cá aumentou. Tá?
Então, provamos, que nós queríamos, né? Essa é a definição. Então, o que a gente provou? Que usando o teorema do valor médio, se a derivada é positiva em todos os pontos, então ela é crescente. Agora vamos para a recíproca, né? A recíproca diz o seguinte, a hipótese é que f é crescente no intervalo AB. E aí eu quero concluir que em todos os pontos a derivada da função é positiva. Então vamos lá. Eu quero mostrar, por exemplo, pego um ponto arbitrário x0, escolhi um ponto arbitrário no intervalo, tá? Dentro do intervalo. E eu quero mostrar que a derivada nesse ponto é positiva. Então eu pego um outro ponto qualquer, x, diferente do x0. Se o x for maior que x0, como por hipótese a função é crescente, então f de x é maior ou igual que f de x0. Então a diferença desses dois aqui, ó, é um número positivo, tá? Então o numerador aqui é positivo. E o denominador também é positivo, tá? Porque eu peguei x maior que x0. Então essa fração é positiva, tá? Agora, se o x for menor do que o x0, essa diferença aqui, ó, é negativa. Mas a função sendo crescente, daqui para cá ela aumenta, então daqui para cá ela aumenta. Então essa diferença aqui também fica negativa. Então a fração tem um numerador negativo, denominador também negativo, então a fração é positiva. Ou seja, tanto faz, se eu pegar um x diferente do x0, seja ele maior ou menor, essa razão aqui é positiva. Muito bem, o x0 a gente fixou, o x é arbitrário. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o limite agora quando o x tende para x0, pelo lado direito e pelo lado esquerdo. Tá? Essa fração é sempre positiva, a gente viu aqui nos dois casos. Então isso aqui é sempre positivo. Então eu pego um x que vai se aproximando do x0 pelo lado direito, como essa fração é sempre positiva, o limite também é positivo. Então, mas o limite é a derivada, né? Isso aqui é a definição de derivada. Então a derivada é positiva. A derivada pelo lado direito é maior ou igual que zero. A derivada pelo lado esquerdo também é maior que zero, porque essa parte aqui é sempre positiva. Então, esse limite lateral e esse limite aqui, eles são iguais na realidade, né? Porque a função é derivável. Então, a gente tem que essa derivada é positiva. Tá? Então, a demonstração é muito simples. Demonstramos, então, o teorema. Ou seja, o teorema está dizendo que essa expressão aqui para todos os valores de x é equivalente a dizer que a função é crescente. Claro que se a função for derivável, né? Muito bem, então nós temos isso aí. Agora uma observação. Veja que o argumento da prova, naquele primeiro passo que a gente fez, mostra também que se a derivada é estritamente positiva para todos os valores de x, então f é estritamente crescente nos valores de todo o intervalo AB. Tá? Por quê? Porque o teorema do valor médio naquele ponto x0 vai ficar maior que zero. Então a gente tem essa implicação. Se f' de x é maior que zero para todo x, então f é estritamente crescente. Agora, a recíproca, né, daqui para lá é falso. A gente não pode garantir nada. Se f for estritamente crescente, a gente gostaria, né, que essa hipótese aqui também implicasse essa. Mas isso é falso, né? Porque, por exemplo, se você pega f de x igual a x3, a função f de x3, ela sobe assim, ela vem assim, né? Vai, sobe, ela é sempre estritamente crescente. Dados dois pontos que você pegar no gráfico, sempre estão um maior que o outro, tá? Mas a derivada no ponto 0 é zero, porque a derivada de x3 é 3x2. 3x2, quando você bota x igual a zero, vai dar 3 vezes 0 ao quadrado, que é zero. Então, essa implicação daqui para lá não vale, ok? Por isso que o teorema o teorema usando a derivada sempre diz que é equivalente se a função crescente é a derivada positiva, maior ou igual que zero. Se a derivada for maior que zero, a gente conclui que ela é estritamente crescente, mas não é mais equivalente, tá? Não é mais equivalente. Muito bem. Vamos ver uns exemplos para fixar. Por exemplo, f de x é elevado a x. A gente conhece o gráfico da f de x, é assim, né? Tá? Bom, mas mesmo que não soubesse, a derivada dela é igual a ela mesma. Então, como isso aqui é um número positivo, né? E elevado a x é sempre maior que zero, então a função é estritamente crescente na reta toda. Mas a gente já sabe, né? Porque a gente conhece o gráfico dela. O gráfico dela vem lá assim, vai subindo, né? Muito bem, a gente já sabia, mas só para testar. Então eu quero saber se a função é crescente, eu olho para a derivada. A derivada é positiva, então a função é estritamente crescente.
Agora pega a função x3. Então, a derivada de x, a função f de x3, a derivada é 3x2. Esse número aqui, ó, é sempre positivo ou zero, tá? Mas é sempre maior ou igual que zero. Então, se a derivada é maior ou igual que zero, a função é crescente, pelo teorema. Mas a gente sabe que ela é estritamente crescente. Tá? A gente já sabe que ela é estritamente crescente. Mas o teorema mesmo só vai dizer que ela é crescente, porque no ponto zero ela vale zero. Então, a derivada é sempre maior ou igual que zero. Tá? Agora vamos para o x4. Função x4, ele parece uma parábola, mas é mais achatada. A parábola é assim, essa função é mais assim. Tá? Então, a derivada é 4x3. Bom, olha só, 4x3, se o x for negativo, o cubo de um número negativo é negativo. Então, o que a gente pode dizer? Se o x for negativo, esse número é negativo. Então, ela é estritamente decrescente nesse intervalo. Tá? Agora, para x positivo, x ao cubo também é positivo. Então, para todos os valores de x nesse intervalo aqui, a derivada é positiva. Então, ela é estritamente crescente nesse intervalo. Tá? Então, a gente pode analisar crescente e decrescente. Vamos agora a mais um exemplo. Arco tangente. Bom, se a gente não souber qual é a derivada, se a gente não souber qual é o gráfico do arco tangente, não lembrar, fica difícil saber se ela é crescente ou não é crescente. Mas a gente olha para a derivada. A derivada dela é 1 sobre 1 mais x2. Isto é sempre positivo, estritamente positivo. Né? Você pode botar zero aqui ou qualquer outro número, isso aqui é sempre maior que zero. Então, f é estritamente crescente na reta. Tá? Ok. Então, a gente já sabe, usando a derivada, já sabe ver quando é que uma função cresce e quando é que uma função decresce. Ok? Então, agora a gente pode voltar para aquela questão que nós ficamos devendo para o Ermelindo, né? Saber o crescimento, analisar o crescimento dessa função. Tá? Aquela função que dava os juros, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que acontece. Então, a gente precisa calcular a derivada disso aqui. Para calcular a derivada disso aqui, a gente se remete à aula anterior, que dava o truque do logaritmo, né? A derivada logarítmica, por exemplo. Ou o truque da exponencial. Mas vamos usar o truque do logaritmo. Então, aplicando o truque do logaritmo, você tem essa função aqui, ó, y igual a isso, né? Essa aqui. Aplica o logaritmo aqui, ó. O logaritmo, o que ele faz? Ele pega o expoente e joga na frente do logaritmo. Então fica assim, ó, x vezes o logaritmo da base. Então, o logaritmo de uma potência é o expoente vezes o logaritmo da base. Está aqui. Tá? Agora eu quero calcular a derivada de y. Mas para calcular a derivada de y, eu vou derivar o logaritmo de y. Então fica assim, ó, 1 sobre y, dy dx, usando a regra da cadeia, né? Vai ficar a derivada do primeiro, que é 1, vezes o segundo, está aqui, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do segundo, eu vou deixar vocês fazerem essa conta, vai dar isso aqui, ó. Tá? Agora, eu vou escrever essa parte aqui assim, ó. 1, eu posso imaginar que o 1 é x dividido por x, tá? Então, ficaria assim, x dividido por x, somando com r dividido por x. Como é o mesmo denominador, né? Eu deixo o mesmo denominador e somo o numerador. Então, aqui fica assim, ó, essa fração aqui fica assim, logaritmo de x mais r dividido por x. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero usar a propriedade dos logaritmos, que diz o seguinte, logaritmo de a sobre b é o logaritmo de a menos o logaritmo de b. Então, se eu botar essa expressão aqui uma mesma fração, então vai ficar x mais r, tudo dividido por x. Aí eu uso a propriedade do logaritmo. Vai ficar logaritmo de x mais r menos logaritmo de x, menos isso aqui, que é aquela derivada derivada disso aqui, né? Então, essa expressão aqui, que é 1 sobre y vezes dy dx, vai dar isso aqui. Muito bem. Agora a gente vai fazer o seguinte. Essa expressão que apareceu aqui, ó, é só essa aqui, ó, essa aqui, eu posso usar o teorema do valor médio aqui, ó. O logaritmo de x mais r menos o logaritmo de x, dividido por r, é 1 sobre a derivada de um ponto intermediário. Tá? O que diz o teorema do valor médio? O teorema do valor médio diz o seguinte, que existe um ponto intermediário entre o x e o x mais r. Lembra que o r é positivo, tá? É a taxa de juros. R é positivo. Existe um ponto C estrela no interior do intervalo, tá?
tal que essa função no ponto x mais r menos essa função no ponto x dividido por r é a derivada dessa função no ponto intermediário. Mas a derivada do logaritmo de x é 1 sobre x. Então fica 1 sobre c. Agora olha que interessante. Esse c está aqui no meio. Então ele é maior do que o x e menor do que o x mais r. Se eu inverter, essa fração se inverte também, né? Por exemplo, se aqui fosse 1, 2, 3. Na hora que você inverter, você vai ter 1/3 menor do que meio, que é menor do que 1. Troca, né? Então ficaria assim, se o c é menor do que o x mais r, 1 sobre c é maior do que 1 sobre x mais r. Porque inverte aqui, tá? E se eu multiplicar tudo por r, fica o r positivo, não muda o sinal aqui, então fica certo. Então essa parte que está aqui, ó, eu posso trocar por isso. Quer dizer, esse 1 sobre r aqui, tá? O r sobre x aqui, eu posso trocar por isso. Então você tinha o seguinte, ó, aquela fórmula que nós tínhamos anteriormente, essa fórmula aqui, tá? Que é igual a isso, ó, isso menos isso. Esse termo aqui, ó, que é igual a esse multiplicado pelo r, né? Multiplica aqui por r, você fica esse menos esse igual a r sobre 1 mais c. Então, esse menos esse é o r sobre 1 mais c, tá? Menos essa parte que está aqui, ó. Então, essa derivada aqui é igual a isso. Mas, olha, a gente acabou de ver que esse é maior que esse, então essa diferença aqui é positiva. Para todos os valores de x, sempre positiva. Então, se esse número aqui é sempre positivo, então isso aqui também, obviamente, é positivo. Mas o y é uma coisa positiva, né? Porque o y é essa função aqui, ó. É 1 mais alguma coisa, é 1 mais alguma coisa elevado a um número positivo, isso aqui é sempre positivo. Então, esse número é positivo, então essa fração é positiva, né? Porque esse vezes esse tem que ser um número positivo, ok? Conclusão, a derivada é positiva. Então, usando o teorema, aquela recíproca que diz que se a derivada é estritamente positiva, então a função é estritamente crescente. Concluímos, então, que a função é crescente. Ok? Bom, então, a gente está na seguinte situação. Para esse r positivo, né, qualquer, essa função aqui, ela satisfaz as seguintes propriedades. Primeiro, que a gente acabou de ver, bom, tínhamos visto lá atrás, né, que quando você faz o x tender para o infinito, ela tende para um número, que é e elevado a esse r que está aqui, ó, tá? Sempre tende para isso. A gente acabou de ver que ela é estritamente crescente. Ok? E, bom, um detalhe que eu vou deixar para vocês como exercício, mostrar que o limite dessa função, quando o x tende para zero, independente do valor de r, é sempre 1. Ela é sempre 1. Ok? Bom, então, nós estamos com a seguinte situação. Essa função ela é estritamente crescente e ela está tendendo sempre no limite e elevado a r. Então a gente pode voltar para cá, né, e lembrar o seguinte, qual delas é a melhor opção? Se daqui para cá aumenta, ó, daqui para cá aumenta, porque a função é crescente, daqui para cá aumenta, daqui para cá aumenta. Então, a gente pode dizer para o Hermelindo que a melhor opção para ele, se ele for investir o dinheiro para um ano depois recuperar, a melhor opção é esse banco que dá aquela taxa de juros por hora, tá? Por hora. Esse aqui fica um pouco menor. O que ele recebe no final de um ano, esse é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse. Ok? Então, se ele estiver investindo M durante um ano, ele deve escolher o banco E. Esse banco que está dando esse aqui. Se ao contrário, se ele está pegando um empréstimo de M valores para devolver no final de um ano com esses juros, então é melhor ele pegar esse aqui, ó, tá? Porque esse aqui é o menor de todos. Se ele pega o empréstimo e ele tem que pagar os juros no final, né? O que ele pegou e mais os juros. Então, a melhor opção para ele é o menor de todos, que é esse aqui. Ok? Então, aí nós temos então agora uma análise, nós fizemos uma análise de uma função que tá nos dando aqui uma situação prática. Ok? Muito bem. Então, tá lá. Então já podemos responder para o Hermelindo. Ou seja, se ele está investindo para poder recuperar, né, ter lucro no final, então ele deve escolher a melhor opção, que é aquela última, a opção E. Ok? Muito bem. Muito bem. Agora vamos olhar um outro ponto, que é a questão da concavidade. O que é isso? Então é o seguinte, olha, as figuras abaixo ilustram dois modos diferentes de uma função ser crescente.
essa aqui cresce assim, ó, com a barriguinha para baixo. E essa aqui cresce, está subindo, né? O gráfico está subindo. Cresce com a barriga para cima, tá? Então, barriga para baixo, né? Aquelas assim, ou assim, certo? Então, na primeira, esse caso aqui, ó, nós dizemos que a função é crescente e convexa no intervalo. Então, ela está crescendo, mas ela está crescendo de uma forma muito especial, né? A barriga fica para baixo. Então, ela é convexa. E a segunda, quando a barriga está para cima, ela é côncava, tá? Então, a nossa, assim, intuitivamente falando. A mesma coisa quando a função é decrescente. Por exemplo, essa função aqui está decrescendo, mas está com a barriga para baixo. Então, ela é convexa. Ela é decrescente convexa. E essa outra aqui, ó, ela é decrescente, mas a barriguinha está para cima. Então, ela é côncava. Decrescente côncava, decrescente convexa. Crescente convexa, crescente côncava. Ok? Muito bem. Qual é a definição? Bom, se a gente quiser fazer uma definição matemática, né, analítica, para esse conceito, a gente tem que introduzir essa ideia aqui. Ó. Uma função f é convexa num certo intervalo AB, por exemplo, o AB está aqui, né? Essa barriguinha está toda para baixo aqui. Ó. A função é convexa se o segmento de reta que liga dois pontos quaisquer do gráfico, né? Você fechou os olhos e pegou 2 pontos. Então, peguei aqui, ponto 1 e ponto 2. Ela é convexa se, toda vez que você pegar 2 pontos, o gráfico fica abaixo da reta. Aqui, ó, o gráfico, se eu pegar um ponto assim, por exemplo, ó, daqui para cá, ó, de passar uma linha reta, como a barriguinha está sempre virada para baixo, o gráfico ficará sempre abaixo da reta ligando os 2 pontos. Ok? Essa aqui é a ideia. Bom, isso continua sendo uma coisa intuitiva, né? Agora a gente teria que ter uma expressão analítica para poder trabalhar matematicamente. E a expressão é a seguinte, ó. Essa aqui é a definição correta, né? A definição analítica. Uma função y é dita convexa no intervalo AB se quaisquer que sejam 2 pontos, então, por exemplo, x1 e x2 no intervalo, olha aqui, eu peguei um x1, peguei um x2. Quaisquer que sejam 2 pontos e qualquer que seja um valor de um parâmetro lambda, ou seja, um número entre 0 e 1, desculpa, qualquer que seja o número entre 0 e 1, o f disso aqui, ó, o f disso aqui fica menor ou igual que essa outra expressão aqui, ó. Vamos entender essa expressão. Isso que está dentro da função aqui, f disso aqui, ó, a gente chama de uma combinação convexa entre x1 e x2. Por exemplo, quando o lambda é 1/4, isso aqui fica assim, f de x2 sobre 4 mais x1 vezes 3/4, né? É 1/4 de x2 mais 3/4 de x1. Seria esse ponto aqui, ó, que está 1/4 de distância do x1, 3/4 de distância do x2, tá? E aí você está olhando para a reta tá, esse pedacinho aqui, ó, é 1/3 do total. Esse aqui, não, 1/4 do total, esse aqui é 3/4 do total. Então, essa fórmula aqui é uma maneira de descrever que, se você pegar qualquer ponto aqui embaixo, ele vai ser dessa forma. Por exemplo, o ponto médio, né? O ponto médio é x2 sobre 2 mais x1 sobre 2, ou seja, o lambda é igual a meio. Meio aqui e 1 menos meio, que dá meio aqui, tá? E aí você vai ter a mesma coisa do lado de cá. Então, por exemplo, no 1/4 você está dizendo que esse ponto aqui, que é o valor da função nesse ponto lambda aqui, fica menor ou igual que a combinação dos dois aqui, ó. E você pode fazer isso para 1/4, para meio, para 3/4 e para qualquer valor, tá? Então isso aqui, essa expressão aqui, é a maneira analítica de descrever isso que está acontecendo graficamente aqui, ó. E por que eu estou fazendo isso? É porque se a gente quiser usar um critério mais simples, usando derivada, para calcular, para verificar se uma função é convexa ou não, e provar esse resultado, eu preciso fazer as contas usando isso. Não dá para fazer conta olhando só para a figura. Tá? A figura pode sugerir qual é o método, o que a gente pode fazer. Mas na hora de fazer a conta, provar alguma coisa, você tem que usar uma expressão analítica. E a expressão que a gente usa é essa. Mas não se preocupe, porque o que a gente quer mesmo é estabelecer um critério
assim como a gente fez para a função crescente, a derivada positiva, decrescente, derivada negativa, a gente quer um critério para dizer se uma função é convexa ou côncava num certo intervalo. Tá certo? Então, não se preocupe com essa definição complicada, a gente só usa ela para provar os teoremas, porque o que interessa mesmo é usar a derivada. Ok? Então, vamos lá. Vamos primeiro, antes de fazer o teorema, vamos dar uma outra interpretação para essa questão da concavidade e da convexidade. Aqui a gente fez o exemplo anterior, a gente usou uma coisa analítica, né? Mas digamos, a ideia era geométrica, né? A definição analítica, que é essa aqui, mas é baseado numa coisa geométrica, né? O fato que a reta tá, o segmento ligando dois pontos quaisquer está acima do gráfico, né? Que fica justamente entre esses dois pontos. Mas se a gente quiser fazer matemática, esse conceito tem uma interpretação física muito simples, que é a seguinte, olha, a figura abaixo representa o movimento de uma partícula que se desloca em linha reta de um ponto A, que é a posição no instante zero, ao ponto B, que é a posição no ponto S igual a 1. Então está aqui, ó. Esse é o ponto A. Olhando a linha reta na vertical aqui, ó. A partícula sai do A e vai para o B. Tá? Agora vamos olhar para essa figura, o que está acontecendo. Eu estou escolhendo aqui intervalos de tempos iguais, ó. Esse pedacinho igual a esse pedacinho igual a esse pedacinho igual a esse, e assim por diante. O fato da função ser convexa, olha aqui, a barriguinha dela está para baixo, o que acontece com os espaços percorridos aqui? Ó? O tempo está percorrendo em intervalos iguais, né? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos e assim por diante. Né? Intervalos iguais. Acontece que o deslocamento aqui vai aumentando, olha. O primeiro aqui está bem pertinho do outro, ó. Depois vai aumentando, você tem espaçamentos aumentando. O que isso significa dizer fisicamente? Para tempos iguais, espaços cada vez maiores, significa que o movimento é acelerado. Está acelerando, né? Ele está crescendo, a velocidade está aumentando. Tá? A velocidade não é constante, ela aumenta, então tem uma aceleração. Então é isso, ó. Vemos que o movimento é acelerado, né? Porque as distâncias estão aumentando por tempos iguais, pois ela percorre trechos cada vez maiores para intervalos iguais de tempo, o que significa que a velocidade em cada instante é crescente. Então, olha só, o que significa isso agora? Vamos ter o seguinte. A derivada positiva significa que a função é crescente. Realmente, a partícula está se distanciando do ponto A. Ela partiu daqui, ela está se distanciando, a distância está aumentando. Claro, a derivada é positiva. Então, a função é crescente. Realmente, o gráfico aqui está crescendo. Agora, está acelerando, né? Também está acelerando. O que é aceleração instantânea? A aceleração instantânea é a derivada da velocidade. Tá? Então, a derivada da velocidade é positiva, né? A aceleração é positiva. Por isso que está acelerando. Então, a gente vê o seguinte. Uma função que representa o deslocamento de uma função, aqui é o S de t, o deslocamento de uma partícula, né? S em função do tempo, a função é convexa, significa que o movimento é acelerado. Então, a interpretação da convexidade na dinâmica significa que a aceleração é positiva, ou seja, a partícula se movimenta acelerando. Tá? Quando você deixa uma pedra cair, a aceleração é constante e positiva. Né? A distância da onde você largou, né? Você largou daqui, ela começou a cair. O G, se você orienta positivamente para lá, a distância da relação a esse ponto está aumentando. Tá? A aceleração é constante, mas é positiva. Num movimento qualquer, a aceleração não precisa ser constante. A aceleração pode variar com o tempo, mas é sempre positiva. Tá? E a concavidade é o contrário, olha. Aqui, a função está crescendo, né? Ou seja, a distância, a posição da partícula em relação à origem, né? Que é o referencial aqui, ó, está aumentando, porque a partícula está indo para lá. Ó. Tá? Para tempos iguais, as distâncias, os deslocamentos estão diminuindo. Então a partícula está desacelerando, ela está indo rápido e começou a ficar cada vez mais devagar, porque as distâncias estão diminuindo. Então a concavidade na dinâmica significa movimento desacelerado.
ou, se você quiser, com aceleração negativa. Tá? Ok? Você joga uma pedra para cima, ela sai rápido e ela vai tentando, ela vai diminuindo, não é isso? Por quê? Porque a aceleração agora está, em relação ao movimento, a aceleração nós está no sentido contrário, é negativa. Então é isso, ó. Vemos que o movimento é desacelerado, pois ela percorre trechos cada vez menores para intervalos iguais de tempo, o que significa que a velocidade em cada instante é decrescente. Então, na dinâmica, convexidade significa acelerante e concavidade significa, né, côncavo significa desacelerante, tá? Aceleração negativa, ok? Então, essa é uma interpretação importante. Muito bem. Vamos então à prática, né? Como é que a gente garante que uma função é convexa ou côncava? É esse teorema aqui, ó. Seja y uma função que tenha derivada, duas vezes derivável, tem derivadas de até segunda ordem, né? Então, f é convexa no intervalo AB, lembra, convexa, barriguinha para baixo. F é convexa no intervalo AB se, e somente se, a derivada segunda é maior ou igual que zero para todo x. Então, para a gente olhar a convexidade, ou a concavidade, a gente tem que calcular a derivada segunda. Se a derivada segunda é sempre positiva, a função é convexa nesse intervalo. Sempre no intervalo, né? Porque pode mudar no intervalo. E a concavidade é o contrário, a derivada é negativa. Tá? Então, essa demonstração aqui ela é um pouco mais pesada, eu não vou fazer. Mas quem quiser olhar, eu estou encaminhando agora o texto complementar número 3, onde tudo isso que a gente está discutindo aqui, eu estou fazendo com um pouco mais de cuidado, um pouco mais detalhado, e os teoremas estão todos demonstrados. E tem exercícios e problemas lá nesse mesmo texto complementar, tá? Estou encaminhando para vocês. Ok? Então é isso. Então, se você quiser analisar um gráfico de uma função, você olha quando é que a função é sempre positiva. Então, ali naquele intervalo, ela cresce. Depois, se positiva não, derivada positiva, a função cresce. Aí, se no outro intervalo em diante a derivada é negativa, ela passou a decrescer. Tá? Agora, ela pode crescer assim, né? Assim, ou assim. Tá? E a derivada segunda é que vai dizer como é que ela está crescendo. Ok? Muito bem. Vamos ver um exemplo. Ó. Essa função f de x, a derivada dela é ela mesma. Então, ela é crescente, porque a derivada é positiva, sempre. A derivada segunda também é ela mesma. Então, ela é uma função convexa. Mas a gente sabe, né? A exponencial é assim, ó. Né? Essa exponencial, né? A base é um número maior que 1. Então, ela é assim, certo? Crescente e convexa, acelerando. Agora vamos pegar o x3. Estou pegando os mesmos exemplos anteriores, tá? x3. Muito bem, a derivada primeira de x3 é 3x2, tá? 3x2 é sempre maior ou igual que zero. Então a função é 3x2 é sempre maior ou igual que zero, né? Então a função é crescente. A cúbica, a gente sabe que a função cúbica é crescente. Ela é assim, né? Ó. Né? Muito bem. Mas ela é côncava ou ela é convexa? Vamos derivar a segunda vez. A derivada de 3x2 é 6x. Agora você vê o seguinte, ó. Quando x é negativo, a derivada segunda fica negativa. Então, em todo esse intervalo aqui, ó, ela é côncava. Porque em todos os valores de x desse intervalo, a derivada segunda é negativa. Então, ela é côncava. Realmente, ó, a x3 ela sobe assim, depois no zero ela sobe assim. Lembra do gráfico? É bom vocês recordarem isso lá atrás, tá? A cúbica ela faz isso, depois faz isso. Então aqui ela é côncava, antes do eixo, na parte negativa, e depois ela sobe. Ok? Então ela é convexa, de zero a infinito, ela é côncava aqui. Ok? x4. A função x4 é assim, né? Mas a gente sabe, é como quase uma parábola, quer dizer, mas ela é mais achatadinha assim. Então a derivada x4, quando você deriva, dá 4x3. E você derivou a segunda vez, dá 12x2. Ela é sempre convexa, porque isso aqui é sempre maior ou igual que zero. Realmente, ela é convexa, ela é assim, ó. Né? Arco tangente. Bom, a gente já viu a derivada do arco tangente e viu que ela era sempre crescente. A derivada segunda, se você faz a conta, eu vou deixar como exercício, você vai ver que dá isso aqui, ó. Então o que acontece? O denominador é sempre positivo. Ok, então o sinal do denominador não muda. Mas aqui o sinal muda. Quando o x é negativo,
Então, menos 2 vezes o número negativo dá um número positivo. Então, para todos os valores de x negativos, essa fração dá positiva. Então, ela é convexa nesse intervalo aqui, ó, justamente o intervalo onde os valores de x são negativos. E depois, quando o x é positivo, 2 vezes o número positivo é positivo, com menos vai dar negativo. Ela é côncava aqui, tá? Ao contrário do que a gente tinha visto no caso anterior. Tá? Muito bem, então, é fácil. Então, muito simples. É uma questão de analisar o sinal de uma expressão. Tá? Muito bem. Então, por exemplo, aqui tem essa função que a gente, parecida com o que a gente viu lá atrás, ela tem a seguinte propriedade. Ó. Essa função aqui, ela não é, no intervalo AB, ela não é convexa nem côncava. Ela tem uma parte que é côncava, que é essa parte aqui, ó, a barriguinha está para cima, né? E depois desse ponto aqui, ela vira convexa. Tá? Então, ela é côncava de A até x0 e ela é convexa de x0 até B. O ponto onde essa mudança, né, de côncava para convexa, ou seja, se isso aqui fosse o gráfico de uma partícula se deslocando aqui, né, você teria desacelerando e depois voltando a acelerar. Aqui a aceleração vai ter diminuindo e depois passou a aumentar de novo. Tá? Então, aqui, né, a derivada segunda negativa, depois a derivada segunda positiva. Aqui a derivada segunda é zero. Esse ponto aonde há uma mudança de concavidade, né, de côncava para convexa ou de convexa para côncava, a gente chama de ponto de inflexão. Então é importante, a gente quando vai analisar uma função, é importante conhecer esses pontos. É um ponto de inflexão. Em economia, por exemplo, quando você tem uma situação dessa, um gráfico desse tipo aqui significa o seguinte, ó, os preços estão aumentando, tá? Inflação. Os preços estão aumentando. Só que cada vez mais devagar. Cada vez mais devagar. Tá? Depois, tá? Então é uma inflação que está tentando a parar. Né? Se ela continuasse assim. O ideal aqui seria o seguinte, em termos de economia, né? Os preços estão aumentando, aí o governo começa a tomar medidas para que os preços se estabeleçam e depois os preços começam a cair. Porque quando os preços começam a cair, a vida fica mais barata. É isso que todo governo quer. Mas aqui nesse exemplo aqui, se isso fosse da economia, você teria assim, ó, o governo que está nesse intervalo de tempo aqui, de A até x0, tomou medidas boas. Por quê? Porque a inflação estava acelerada, né, crescendo muito e começou a desacelerar. Aí mudou o governo tomou medidas erradas e a inflação continuou crescendo e é cada vez acelerando mais, ó, cada vez crescendo mais, acelerante. Então aqui a economia, digamos, as medidas governamentais foram ruins, porque piorou. O ideal é que os preços ficassem parados ou que diminuíssem, né? Então é muito importante esse ponto de inflexão. Quando você toma medidas para inverter um certo processo. Então, se você inverte o processo, você tem um ponto de inflexão. Tá? No caso de acelerante e desacelerante, né? No processo nesse sentido. Muito bem. Corolário. Seja f uma função derivável em AB e x0 um ponto de AB tal que esse ponto x0, f de x0, ele é um ponto de inflexão. Se f possui derivada segunda ordem em x0, então a derivada segunda é zero. Quer dizer, o que está acontecendo aqui é o seguinte, naquele exemplo anterior, né? Aqui, ó, a função é côncava. Então, se é côncava, aqui a derivada segunda é negativa, mas está cada vez diminuindo mais. Aí chegou nesse ponto aqui, teve que zerar, né? Porque de negativo passou para positivo. Tá? Então, se ela tiver a derivada de segunda ordem, isso acontece. Então, um ponto que tem a derivada segunda igual a zero não é necessariamente um ponto de inflexão. Mas se for ponto de inflexão, a derivada é zero. A derivada segunda é zero. Certo? Então, é isso que eu estou combinando aqui. Ó. A recíproca é falsa. A recíproca do que eu falei aqui, né? Se você sabe que é um ponto de inflexão e a função tem derivadas de segunda ordem, então você tem que a derivada segunda no ponto de inflexão é zero. Então, ponto de inflexão, com função derivável duas vezes, derivada segunda zero. A recíproca é falsa. Porque, por exemplo,
Essa função x2, a derivada segunda dela é zero. Tá? Mas ela é uma função convexa, que é um exemplo que a gente viu. Essa função x4 aqui ela é convexa. Então, uma função convexa não tem ponto de inflexão. Ela é sempre convexa, não mudou a concavidade dela, não passou de convexa para côncava. Tá? Então, mas a derivada é zero. Ou seja, se é ponto de inflexão e a função tem derivada segunda, então a derivada segunda é zero. Mas a recíproca é falsa, porque você pode ter derivada zero e a função não ter ponto de inflexão. Essa função não tem ponto de inflexão. Tá? E outra coisa é o seguinte, essa hipótese de a função ser diferenciável é importante, porque olha esse exemplo aqui, ó. A função aqui é convexa, 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 e aqui virou côncava, côncava. Mas não tem derivada aqui. Se não tem derivada primeira, claro que não tem derivada segunda, porque o gráfico fez um bico, né? Uma ponta ali. Uma ponta não tem reta tangente ali. Tá certo? Então, esta função, ela tem um ponto de inflexão, porque veio de convexa e virou para côncava, mas não tem derivada segunda igual a zero, porque, aliás, não tem derivada segunda, porque a função não é derivável. Tá? Então, a hipótese que a gente colocou naquele teorema de que a função tinha que ter derivada segunda, para poder dizer que a derivada segunda era zero, ok? É importante. Muito bem. Então, nós estamos terminando a aula aqui. Eu estou mandando o texto complementar para quem tiver interesse em ver um pouco mais do rigor do que a gente falou aqui, né? Mas, além disso, tem exercícios interessantes que eu acho que vocês devem fazer, tá? Então, estou disponibilizando esses complementos. E estou também indicando lá nas propriedades lá desse vídeo, está lá o link para vocês pegarem, tá? E também não deixem de rever as aulas anteriores de material que já foi enviado, que é sempre bom vocês estarem sempre revisando, tá? Porque para manter tudo na memória bem consolidada. Ok? Então é isso, gente. Vamos ficar por aqui. Então um abraço a todos e até a próxima.